Bom dia, o Rick Mais Notícias está no ar. A partir de agora é formada a Rede Jovem Pan de rádio aqui no Paraná, em cadeia com Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. Bom dia, Marcos Souza. Bom dia, Franciele Copani, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Hoje, Deni Couto não está conosco, mas nós seguimos por aqui, tocando as notícias mais importantes dessa sexta-feira. E desde já você pode participar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. Anota aí o número 41 98 504 5092. 41 98 504 5092. Também estamos em som e imagens pelo facebook.com/RickMaisPR ou pelo Twitter, twitter.com/RickMaisPR. Vamos então aos principais destaques de hoje, dia 25 de agosto de 2017, sexta-feira, graças a Deus. Rick Mais Notícias. Ministro da Saúde, o paranaense Ricardo Barros, vai ser notificado por dizer que médicos fingem que trabalham no Brasil. Em entrevista ao Rick Mais, ele manteve a posição e afirma que vai processar os profissionais que não respeitarem o horário. Supremo Tribunal Federal autoriza a proibição de amianto em um dos estados do país e diz que lei nacional fere a Constituição. Bendini vira réu na Operação Lava Jato. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras vai ser julgado por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução das investigações. Osmar Dias disse que se preparou a vida inteira para ser governador do Paraná. Ele é pré-candidato ao governo do estado e estuda deixar o PDT para se filiar ao Podemos. O destaque do esporte vem chegando com Pietro de Lázari. Na Série B, em confronto direto pelo acesso, o Paraná Clube recebe o Juventude na Vila Capanema. Tá no ar o Rick Mais Notícias, bom dia. Rick Mais Notícias. Tempo. Vamos lá, a previsão do tempo, a gente já vê o sol aparecendo aqui na região do Pilarzinho, em Curitiba, onde está localizada a Rádio Jovem Pan Curitiba. E trazemos agora as informações para você de todo o estado. 11 graus é a temperatura neste momento na capital paranaense. Hoje os termômetros devem subir, chegando a casa dos 26 graus, com tempo estável durante todo o final de semana, sem previsão de chuva. Mesma tendência lá para Ponta Grossa, que começa o dia com 12 graus, chegando a casa dos 24 nesta sexta-feira, mas subindo mais durante o final de semana, podendo chegar aos 26, 27 graus. Lá em Cascavel, o dia já começa com temperaturas mais elevadas, 21 graus no oeste do estado. Hoje os termômetros sobem lá para cima, chegando aos 31 graus também, previsão de estabilidade durante todo o final de semana. Só o que muda em Foz do Iguaçu, que no domingo aí sim tem previsão de instabilidade e chuva de acordo com o CIMEPAR. Mas hoje e amanhã o tempo permanece estável, com temperaturas também bastante altas. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens nesta manhã de sexta-feira. Atenção, você que vai para Congonhas, em São Paulo, por lá também o aeroporto opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Agora 7h05, nós começamos o Rick Mais Notícias dessa sexta-feira falando da polêmica envolvendo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que vai ser notificado sobre a crítica que fez aos médicos que trabalham no SUS. Em julho, durante um evento oficial no Palácio do Planalto, ele disse, abre aspas, vamos parar de fingir que pagamos o médico e o médico vai parar de fingir que trabalha. Fecha aspas. A declaração aconteceu enquanto ele informava a implantação do sistema de biometria em unidades básicas de saúde para acompanhar a frequência dos profissionais. A fala do ministro gerou revolta na categoria, que se pronunciou repudiando a declaração em vários estados do país. O ministro afirma que não foi notificado oficialmente, mas em entrevista aqui ao Rick Mais Notícias, manteve a posição. Já identificamos mais de 100 profissionais médicos que estão sendo processados efetivamente pela Justiça pelo não cumprimento da sua carga horária. Essas informações eu mandarei para o Supremo, porque evidentemente existem muito mais casos, mas nós estamos apenas querendo demonstrar que é preciso pagar o médico com um valor justo para que ele cumpra as 4 horas na unidade básica de saúde. E nós não abriremos mão do cumprimento do horário.
Olha só, você pode ter a opinião que for sobre o Ricardo Barros, mas nesse quesito é inegável que ele foi macho, hein, Franciele? Eu achei também, Manteve a posição. Os médicos são uma categoria muito organizada. A corporação médica funciona muito bem quando solicitada pelos profissionais e por isso, inclusive, que o ministro recebeu tantas críticas, de forma coordenada, essas críticas vieram contra ele. E ele manteve a posição, diz que vai manter esse sistema novo de registro do ponto médico, e eu acho que os próprios profissionais não têm muito o que reclamar disso, afinal, quem trabalha certinho não tem com o que se preocupar. É verdade, e a gente sabe, né, Mark, que infelizmente acontece. Como o ministro mesmo trouxe para nós aqui na entrevista, eles já estão processando 100 profissionais, né, da saúde aí, médicos, que realmente se aproveitavam disso. E daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre a Operação Pecúlio, que fala justamente disso, né, do uso aí de maneiras de burlar o esquema de controle de ponto de médicos profissionais da saúde no esquema criminoso. Ou seja, isso existe, a gente não tem que generalizar, mas existe. Agora, se a corrupção já é hedionda por si só, já que ela tira dinheiro público, dinheiro do povo, que deve ser investido no que mais se precisa, agora a corrupção na saúde, ela chega a ser mais nefasta ainda, porque ela tira o atendimento de quem mais precisa, porque quem tem condição ainda, procura hospital pago, tem plano de saúde, dá um jeito, não vai morrer por falta de assistência. Agora, quem depende do SUS, só tem o SUS. Daí fica lá 7 horas na fila, enquanto tem médico, e isso o Ministério Público volta e meia estoura a operação investigando isso, que faz dedo de silicone para passar no ponto, que não vai trabalhar, que chega atrasado. Por isso o ministro, nesse ponto, está corretíssimo, tem que manter a postura firme. Quem é pago com dinheiro público tem que cumprir horário sim e prestar um belo serviço à população. Agora, quem não está satisfeito com as condições de trabalho na medicina são os médicos aqui de Curitiba, não é, Franciele? É verdade, Mark. Neste domingo, a greve dos profissionais aqui da capital completa 1 mês. Eles pedem reajuste salarial de 4,5%, entre outras reivindicações. De acordo com a Fundação Estatal de Assistência de Saúde aqui de Curitiba, os atendimentos de urgência e emergência estão mantidos, porém com prejuízo nas UPAs, em função de uma operação tartaruga por parte de alguns profissionais que aderiram ao movimento. Os tempos de espera, por exemplo, cresceram no mês de agosto nas unidades de pronto atendimento. E no último dia 15, Mark, aí endossa exatamente o que você estava falando, a espera para atendimento na UPA do Pinheirinho chegou a 7 horas. Então você imagine, você com problema de saúde, passando mal, na fila de espera de uma UPA esperar 7 horas. É muito tempo, né? Porém, de acordo com a prefeitura, a situação já está mais controlada e nesta semana a média de tempo de espera nas UPAs não tem ultrapassado aí o tempo regular, que também já não é o ideal, né? Convenhamos, quem usa o Sistema Único de Saúde sabe. Por meio de nota, a Fundação disse que espera que a greve termine o quanto antes para evitar mais prejuízos à população. Mark, a gente tentou contato com o Sindicato dos Médicos do Paraná para ouvir a posição contrária, né? Porque é isso que a gente sempre faz aqui no RIC Mais Notícias. Insistimos durante a tarde inteira, mas ninguém respondeu ao nosso pedido. Até os médicos não, talvez, estejam já com dificuldades de explicar o que estão fazendo. Essa greve vem se arrastando, pelo jeito não está surtindo efeito, que a prefeitura não negocia. Eles já estão há quase um mês, mais de um mês, não é isso? De braços cruzados e não tem avanço nas negociações e quem sofre é a população 7 horas na fila. A prefeitura sempre vem com essas notas, tá resolvendo a situação. Não tá. Até aqui, ó, vários ouvintes chegando a informação aqui, as pessoas estão esperando 5, 6, 7 horas na fila, gente de idade, com dor, tá na fila. Então, ou seja, essa queda de braço entre o Sindicato dos Médicos e a prefeitura já passou do limite. Tem que sentar na mesa e negociar logo, os médicos também podem buscar outras formas de se manifestar, daí o médico fica lá de braço cruzado. Ok, a greve é legal, a justiça já, inclusive, referendou isso, dentro dos moldes estabelecidos de não afetar o atendimento mínimo, ela pode ser mantida. Agora, tá adiantando? Você é médico, a nossa audiência é grande entre os médicos. Aliás, sempre que a gente fala de médico aqui, eles ficam bravos conosco, começam a mandar as mensagens aqui. Agora, você médico, tá adiantando essa greve? As pessoas estão esperando o atendimento, vocês estão com o mesmo salário, a prefeitura diz que não tem como pagar mais, não está negociando. Será que não tem uma outra forma de se manifestar? Será que não atendendo o usuário e esclarecendo ele, dentro do consultório mesmo, usando o seu trabalho para esclarecer o que está acontecendo, não é uma forma? Veja, a Franciele acabou de falar aqui, o microfone Jovem Pan está aberto. Vocês não quiserem nem falar.
Então, seja, também outras formas de manifestação podem ser válidas até para vocês chegarem a esse final que vocês querem, que é esse aumento, esse reajuste. Exatamente. E vamos lembrar o seguinte, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. E nesse caso, Mark, não é a prefeitura, nem os médicos, é a população. Exatamente. Quem paga é esse pessoal aí, essa senhora que a gente relatou na reportagem, 7 horas na fila. Imagina você ficar 7 horas numa fila. É um turno de trabalho inteiro que a pessoa ficou aguardando para ser atendida. Daí vem aquela história das fitinhas, mas não era urgente, não era, enfim, aquela classificação maluca que eles usam lá. Eu acho que ninguém perde um dia num posto de saúde, numa UPA, se não for preciso, né? Ninguém quer ficar lá sentado, aguardando atendimento, naquele caos que é o setor de espera de uma UPA. E ninguém Enfim, merece isso, né, Marco? mais do que nunca é isso, né? Até porque a gente paga e paga caro, não é de graça. Paga e paga caro. O SUS custa muito caro à sociedade brasileira e tem o dever e a obrigação de funcionar direitinho. E agora falando sobre dinheiro público, que é muitas vezes, inclusive, mal empregado, vamos falar lá de Foz do Iguaçu. Nossa audiência sempre grande em Foz do Iguaçu e tem vários ouvintes, desde ontem já, repercutindo essa nova fase da Operação Pecúlio. O ex-prefeito de Foz do Iguaçu está entre as 14 pessoas que foram alvo da 7ª fase dessa operação. Reni Pereira foi conduzido coercitivamente, quando a pessoa é obrigada a depor, ontem para falar aí sobre a suspeita de participação de um esquema de fraude de plantões médicos em contratos da Secretaria de Saúde da cidade nos anos de 2014 e 2015. Os agentes da Polícia Federal também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado Marciel Ueda, há indícios de que o prefeito sabia do esquema. O ex-prefeito, né, e os outros agentes políticos não eram os beneficiários diretos em valores, certo? Mas claro que existe o ganho político, né, com eventuais, né, irregularidades. O delegado deu detalhes sobre a ação. Funcionava com, né, o lançamento de informações inverídicas, né, nas planilhas, né, de cumprimento de plantões médicos por parte de profissionais, né, que prestavam serviço junto à rede municipal de forma complementar por intermédio de empresas credenciadas. No cumprimento dos mandados, a polícia encontrou pelo menos 10 armas e munições, e sobre isso vale fazer um destaque. A Polícia Federal mandou nos releases para a imprensa, né, nos informes à imprensa, as fotos dessas apreensões. Chega a assustar o tipo de armamento que foi apreendido com essa gente que é suspeita de desviar dinheiro da saúde lá em Foz do Iguaçu. É calibre pesado, Franciele, é arma de guerra. É grosso calibre, então, ou seja, a gente costuma falar que é o crime do colarinho branco, que a pessoa não suja as mãos de sangue, né? Ela fica ali com a camisa branquinha, né? É o terno Armani usado para desviar dinheiro. Agora, nesse caso lá de Foz do Iguaçu, essa gente é da pesada, usa arma calibre grosso para manter esse esquema por lá. Não foi isso que aconteceu por lá, né? 7h13. A gente muda de assunto agora, mas ainda tem a ver com saúde, viu, Mark Souza? E aí eu quero que você me ajude com seus conhecimentos jurídicos, porque isso gerou uma confusão até entre o pessoal da área jurídica, a questão do amianto, né? Que já é discutida há muito tempo aqui no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda libera comercialização e produção de amianto, que é aquele material que vai nas telhas, vai no revestimento de pisos, enfim. Vai no freio do carro também. Também. E agora está sendo retirado. Né? Pois é. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei federal que autoriza a venda e a produção de amianto fere a Constituição. Porém, os ministros não declararam a lei inconstitucional. Por quê? Porque não houve número mínimo de votos para derrubar a legislação. A Constituição exige que pelo menos 6 dos 11 ministros se posicionem. E como só havia 9 ministros na sessão de ontem, a maioria foi de apenas 5. Entendeu, Mark, a situação aí? Sim. Os magistrados também decidiram aceitar a lei do Estado de São Paulo que proíbe a produção de amianto e que abre jurisprudência para outros estados que possuem regras semelhantes. Ou seja, a partir de agora, então, fica a cargo dos estados, já que lá em cima o pessoal ainda mantém liberada a lei do amianto, apesar de dizerem e acharem que fere a Constituição, depende dos estados proibir ou não a venda deste produto que é cancerígeno, gente.
Porém, aqui no Paraná, na Assembleia Legislativa, a proposta foi levada a plenário 3 vezes, mas sempre foi derrubada. A coordenadora da Comissão Interinstitucional para o Banimento do Amianto no Paraná, a doutora Margarete Matos, falou com a gente e disse aí da importância de uma lei de banir o amianto no Paraná. As decisões judiciais serão balizadas por essas decisões do Supremo, seguindo, portanto, na linha da inconstitucionalidade da Lei 9055, incidentalmente, como aconteceu no julgamento de hoje. Mas um ponto importante que a gente precisa avançar, que mesmo assim nós precisamos de leis estaduais. O Paraná não tem uma lei estadual banindo o amianto, mas precisamos que seja aprovada uma lei neste sentido, porque só proibir a produção ainda não é o suficiente. Temos que proibir a comercialização, o uso, a circulação. Margarete Matos destacou o avanço da decisão do Supremo, mas afirma que ainda temos um longo caminho a percorrer. E também cuidar dos rejeitos de produtos contendo amianto, porque são resíduos perigosos e, portanto, devem ser encaminhados para aterros controlados, aterros licenciados, e nós não temos, nem no Paraná, nem no Brasil, aterros com essa especificidade para atender toda a demanda, e as indústrias também não estão sendo responsabilizadas pelo recolhimento que a lei determina. E, para quem não sabe, o Paraná é um dos estados que mais possui empresas que produzem amianto, tá? O amianto é um mineral resistente e barato, por isso que vale a pena para a indústria, que normalmente é misturado ao cimento aí para produção, de como a gente já disse, pisos, telhas, outros revestimentos e outros materiais, como até o Mark disse aí, até na produção de freios para carros. A inalação das fibras do amianto é potencialmente cancerígena. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda autoriza o uso dessa substância. E existe toda uma discussão, Mark, sobre isso, porque daí quem é a favor do uso do amianto diz que, na verdade, só ocorre quando acontece realmente a inalação, só o material ali nas telhas, no caso, não causa nenhum problema. O fato é que em muitos países, e nos países mais desenvolvidos do mundo, já foi proibido. Não se usa mais amianto. Inclusive, quando eles descobrem casas em que há amianto, eles selam a casa, até que chamem uma empresa especializada, retirem o material, façam a distribuição desse dejeto para aterros específicos. Então, assim, amianto realmente não deve fazer bem se isso já foi banido na maior parte do mundo. A questão é, por que no Brasil demora tanto? Exatamente. É o famoso pulmão de pedra, né? Quem fica respirando, inalando aquela substância ali. Até o Luiz Fabiano, nosso ouvinte aqui, relembra disso, que ele é técnico em segurança de trabalho e sabe que o uso do amianto causa essa doença. E segundo ele, tem empresa aqui em Curitiba que está pagando. O Jorge Alberto, lá de Ponta Grossa, ele diz que mesmo com plano de saúde, ele levou 2h40 esperando lá e mandou até a etiqueta, aquela etiqueta que a gente coloca no braço, sim, no atendimento, para comprovar essa espera. Ou seja, até no plano de saúde tem problema. Também tem a Sandra Tomaseski, ela diz que também já ficou muito tempo esperando para ser atendida. A Alessandra participa sobre esse assunto. Ela diz que a profissão médica precisa ser moralizada. Ela até diz aqui, não sou fã do Ricardo Barros, mas vamos parar de tapar o sol com a peneira só porque são médicos. O Thiago Chaves diz que às vezes ainda fica 7 horas na fila pro médico dizer que é virose. Tudo é virose, segundo o Thiago, e tem essa piada mesmo, né? É verdade. O Douglas de Cascavel diz que em relação aos médicos que tentam burlar o sistema, não prestando o serviço adequado para a população ou não indo trabalhar, na opinião dele, deveriam perder o CRM temporariamente e depois, se persistissem no erro, aí até perder, quem sabe, de uma vez por todas. Ele reclamando aqui nessa questão. O ouvinte que não colocou o nome, final do telefone 1642, está revoltado aqui com o Sindicato dos Médicos, que não se pronuncia. Ele mandou até 2 telefones aqui. O doutor Alceu, a doutora Cláudia, vamos tentar falar com eles, viu? A gente sempre fala, né, via assessoria de imprensa. Eu até estranhei, sabe, Mark, porque das últimas vezes que a gente entrou em contato com o Sindicato dos Médicos, foi muito simples conseguir a resposta deles, sabe? Eu expliquei para eles esse gancho que a gente estava usando da notícia, 1 mês já de paralisação, né? A prefeitura respondeu rapidamente ao nosso pedido, não entendemos por que o sindicato aí não respondeu os nossos pedidos de entrevista. Tá aqui, tá. Os microfones estão abertos. A greve não é só não atender as pessoas, é conversar com a sociedade.
Os microfones estão abertos e os médicos não estão utilizando, só estão fazendo a população sofrer nesse exato momento. O Alfredo Og, ele aqui de Curitiba, diz que em relação à greve dos médicos, por que eles não se demitem? Não estão satisfeitos? Peçam para sair. É a opinião do Alfredo. Também tem o Anderson, diz que ontem ele foi em uma UPA e o médico estava 1 hora atrasado e não parecia nem um pouco preocupado com esse problema, segundo o nosso ouvinte. Enfim, muita gente participando aqui. Daqui a pouquinho a gente atualiza mais informações. Isso, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Agora, na volta, o Mark vai falar sobre a Operação Lava Jato. A gente também vai falar sobre o pré-candidato ao governo do estado, Osmar Dias, que está bem determinado aí a entrar nessa disputa nas eleições do ano que vem. Exatamente. E sobre a Lava Jato, tem paranaense puxando a fila dos primeiros que podem receber condenação com foro privilegiado. Atenção, hein? Tem deputado paranaense que pode puxar a fila dos condenados na Lava Jato, pode ser o primeiro deputado condenado pela Lava Jato. Daqui a pouquinho os detalhes. Opa, fica ligado com a gente, voltamos já. Rick Mais Notícias. Agora 7h27, sol entre nuvens em Curitiba. O sol está querendo aparecer nessa sexta-feira aqui na capital dos paranaenses. E nós estamos de volta para te contar que o juiz Sérgio Moro colocou no banco dos réus o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele vai ser julgado por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução das investigações. A lista é grande, hein? Bendini é o primeiro investigado pela Lava Jato a virar réu com base na delação da Odebrecht. Os executivos ligados à construtora contaram que ele recebeu 3 milhões de reais quando comandava a Petrobras. Vale sempre lembrar que Bendini assumiu a estatal em 2015, durante o governo Dilma Rousseff, justamente com a missão de acabar com a corrupção dentro da empresa. Segundo a Força Tarefa, mesmo com as investigações em andamento, Bendini tentou favorecer a empreiteira em contratos com a Petrobras. Ele também teria pedido 17 milhões em propinas à Odebrecht quando presidiu o Banco do Brasil durante os governos Lula e Dilma. Se for condenado, Bendini pode pegar até 25 anos de prisão. Além dele, também viraram réus no mesmo processo outras 5 pessoas. Bendini está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, no bairro do Santa Cândida, onde pelo jeito não sai tão cedo e está preso há quase um mês. Dia 30 agora, completa um mês de prisão, o Bendini, como hóspede da Polícia Federal Paranaense. Já que a gente falou do Bendini, que é o primeiro réu da Lava Jato, com base na delação da Odebrecht, vamos falar de outra pessoa que pode puxar a fila, mas dessa vez de condenados com foro privilegiado da operação. É o deputado federal Nelson Meurer, do PP aqui do Paraná. Ele será interrogado na ação penal ligada à Lava Jato, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Vai lembrar, como ele tem foro, a ação tramita no STF em Brasília, na próxima segunda-feira. Meurer é apontado pelo Ministério Público Federal como um dos parlamentares que deram apoio à sustentação do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no cargo, e de ter favorecido seu partido, o PP, e a si mesmo, a partir dos desvios na estatal. Só para o ouvinte lembrar, vamos aqui recuperar o histórico. O nome do Meurer foi citado em depoimentos do doleiro Alberto Youssef, o principal doleiro investigado na Lava Jato, e do próprio ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. 2 filhos de Meurer também serão ouvidos pelo STF. Eles são acusados de ajudar a lavar o dinheiro obtido por meio do esquema. Meurer foi um dos primeiros parlamentares denunciados na Lava Jato a se tornar réu. Quando acolheu a denúncia do Ministério Público Federal, o então relator do caso, o ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro, afirmou, abre aspas, a denúncia é precisa ao indicar a participação de Meurer na formação e viabilização do mecanismo de repasse de propina ao PP. Na época, ao ser denunciado, Meurer negou ter cometido essas irregularidades. Seus advogados disseram ainda que não havia provas da participação dos crimes atribuídos a ele e a seus filhos, mas o que o Teori Zavascki entendeu na época é que havia sim indícios suficientes. Teori faleceu em janeiro, naquela queda do avião. Quem assumiu o caso é o paranaense Fachin. Então ele é que vai ouvir o Nelson Meurer na próxima segunda-feira e é a reta final do processo. O réu é a última pessoa a ser ouvida. Depois disso vai abrir aí para as chamadas alegações de cada parte, alegações finais. E então a expectativa é que lá para outubro
tenhamos essa sentença em mãos. Será o primeiro deputado oficialmente condenado ou absolvido pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E o que a gente sabe dos bastidores da política, Franciele, é que o Meurer anda muito preocupado, sumiu, não fala com a imprensa, ninguém vê ele pelos corredores lá em Brasília. Parece que está muito preocupado em formalizar essa defesa dele lá. Na próxima segunda-feira ele vai ter que sentar na frente do Edson Fachin e explicar o que aconteceu, se recebeu ou não a propina. Sobre o PP é sempre interessante falar que tem muita gente que defende o PT e tal, que daí vem com o discurso contra a Lava Jato, que a Lava Jato persegue o PT. Isso não é verdade por causa do PP. O partido mais investigado dentro da Lava Jato é o PP. O único partido que tem uma ação de improbidade contra a legenda é o PP. Então o PP foi sempre o start da Lava Jato. O Paulo Roberto Costa era indicado pelo PP e ele pegava propina pro PP e foi dali que começou a investigação toda. Então o Meurer era um dos líderes do PP. Ele, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, recebia o dinheiro ilegal e dividia entre os outros deputados. Ele era o homem da mala dentro do PP por algum tempo, e é isso que ele vai ter que responder lá diante do Fachin na próxima segunda-feira. E é claro, você, ouvinte do Rick Mais Notícia, vai saber todos os detalhes e vai acompanhar par e passo toda essa situação. Nelson Meurer, que pode ser o primeiro deputado federal condenado pela Lava Jato. Agora ele deve puxar uma fila, né, atrás dele. Por exemplo, a senadora Gleisi também não será ouvida? Exatamente, a Gleisi vai ser ouvida nos próximos dias no processo contra ela, também no Supremo. Toda essa gente tem foro privilegiado, fica lá no Supremo, né? Não fica aqui na mão do juiz Sérgio Moro. Ela também vai ser ouvida nos próximos dias e vai ter que se explicar sobre aquela questão que também envolve o marido dela, que é o ex-ministro do Planejamento, o Paulo Bernardo, que teria feito um esquema para desviar dinheiro do sistema de empréstimos consignados, gerenciado pelo Ministério da Fazenda e que atendia principalmente aposentados. Ou seja, a denúncia, trocando em miúdos, como o Denê fala, como é que é? Vamos tirar a roupa da notícia? É você que vai tirar a roupa. A roupa da notícia é o seguinte: Gleisi e Paulo Bernardo são suspeitos de tirar dinheiro de aposentado. É isso, o resto é mimimi. 7h32. E agora a gente vai falar sobre reforma política, né? Que movimentou Brasília durante toda essa semana, aliás. O governo não conseguiu aprovar todos os temas que havia previsto por falta de consenso entre os deputados. E quem traz as informações para nós sobre um resumo aí do que aconteceu durante toda essa semana é o nosso correspondente em Brasília, o Cristiano Vasconcelos. Bom dia, Cristiano. Olá, bom dia. A Câmara dos Deputados rejeitou esta semana o texto que estabelecia 0,5% da receita corrente líquida da União para abastecer o Fundo Público de Campanha. Mas o contribuinte ainda pode pagar a conta, já que a Comissão do Orçamento é que vai determinar quanto vai para o fundo a cada ano de eleição. É isso que acha o deputado federal Diego Garcia, do PHS do Paraná. O fundo ele foi maquiado, ele foi escondido, mas ainda está na previsão da PEC e não está na previsão do teto, ou seja, agora cabe à Comissão Mista de Orçamento decidir qual será o valor do fundo e que poderá ser ainda maior do que o 0,5% da receita corrente líquida, ou seja, as campanhas poderão ser ainda mais caras e isso vai custar para o bolso do trabalhador. Está tramitando no Senado uma proposta para a volta dos financiamentos privados, ou seja, doações de empresas para as campanhas eleitorais. Isso seria a solução, de acordo com o deputado Alfredo Kaifer, do PSL paranaense. O rescaldo positivo que sobrou disso tudo, no nosso entender, que começa-se a discutir alguma forma de financiamento. E a forma de financiamento num país capitalista, um país que quer ter democracia, que quer ter partidos, é a volta da contribuição de campanha empresarial privada. Já Cristiane Yared acredita que o dinheiro público deveria ser usado em outras áreas. É impossível conceber que se retire dinheiro, né, num país que necessita. Nós estamos aí com problemas seríssimos no país inteiro. Questão de saúde, educação, segurança, o que rege o país, e retirar um dinheiro que realmente irá fazer falta. De Brasília, Cristiano Vasconcelos. Obrigado, viu, Cris? Ainda sobre esse assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu um conselho aos parlamentares que pretendem se reeleger em 2018. Alô, classe política que nos ouve,
Atenção ao conselho do Tem saída. presidente Rodrigo Maia, da Câmara. Compre um bom celular com boa definição e contrate um cinegrafista amador para fazer as filmagens. Será que vale um iPhone, um Galaxy? Não podia fazer propaganda. Acho que eles não vão ter Mark. dinheiro para um equipamento tão caro, Mark. Vai ter que ser um simplesinho do Paraguai, pelo jeito. Ele estava se referindo à dificuldade que os políticos terão para promover grandes campanhas sem aprovação do financiamento público. Na quarta-feira, os parlamentares derrubaram a destinação de 0,5% da receita orçamentária para as campanhas, o que geraria um investimento de 3,6 bilhões de reais no pleito do ano que vem. Maia ainda descrente da aprovação do fundo público e retirou o texto da pauta de votação nesta semana por falta de conselho. É claro que o Maia faz uma graça aqui sobre essa questão, que não tem dinheiro para campanha, os políticos estão reclamando muito disso. Agora, a grande questão é que eles estão reclamando, Franciele, que não tem dinheiro para fazer campanha. A gente sabe que a democracia tem um preço mesmo, e as coisas custam. Você vê a campanha americana, todo mundo fala que a democracia nos Estados Unidos é a mais consolidada do mundo. Né? Não é a maior, tem aquela discussão com a Índia, que a Índia é maior que os Estados Unidos, também é uma democracia, mas eu não acredito, pessoalmente, que a Índia é tão democrática quanto os Estados Unidos. Mas enfim, consolidada é a democracia americana. E lá as campanhas custam muito dinheiro e são pagas aí com contribuições. Acontece que por lá as pessoas têm a cultura de contribuir. Então os candidatos vão para a TV pedir dinheiro e as pessoas contribuem, fazem aqueles grandes jantares de arrecadação. Quem acompanha a política americana sabe que antes das eleições tinha lá o Trump, tinha lá a Hillary na época fazendo os jantares para arrecadar dinheiro e os magnatas lá e doavam, e a coisa é mais clara. No Brasil a gente não tem essa cultura e fica aí escondido atrás do falso moralismo. É porque não pode ter dinheiro na política. Tem que ter dinheiro. Agora sim, a questão é como está sendo empregado esse dinheiro e como vai vir do fundo público, ou vamos regulamentar, quem sabe, de verdade, e colocar um sistema que funcione para monitorar doações. A pessoa física pode doar. E aí, será que talvez não seja uma ideia pensar que a empresa possa voltar a contribuir com uma maneira que se possa observar mais de perto isso? Não adianta também ficar fazendo discursinho aqui dizendo que não tem que dar dinheiro para eleição. A eleição custa caro e tem que ser paga de alguma forma. Agora tem que se fazer achar soluções para isso. E o Rodrigo Maia, a ironia dele, mandou os deputados comprarem um celular lá. Agora sim, não vale, será, pensar diminuir o custo? Para que fazer essa campanha eleitoral tão cara na TV? Milhões. Aqueles mega produções e os marqueteiros ganhando tanto dinheiro. Foi um negócio mais simples. A última campanha municipal já foi com menos dinheiro, né? Teve algumas surpresas, mas ninguém morreu, as pessoas elegeram candidatos e a democracia tocou. Talvez tá na hora dos políticos entenderem que passou a campanha milionária, pronto, aceita que dói menos. Agora pensa numa forma mais barata de buscar os votos aí, usa a internet, por exemplo, que vem ganhando cada vez mais força como forma de buscar votos, enfim. Agora, ficar também tapando o sol com a peneira dizendo que não tem que ter dinheiro para eleição é uma falácia. Tem que se pensar seriamente sim isso, e o presidente da Câmara lá fazendo piada é que não vai resolver isso. O problema é que transformaram a política no Brasil há muitos anos em um grande negócio, né, Mark? Então fica complicado você derrubar esse tipo de cultura. Vai demorar ainda muitos anos. Mas começamos uma discussão, pelo menos. Não, e é o que você falou, não é só o político que vive disso. Tem gente especializada nisso, trabalha só a cada 2 anos. Ganha um bom dinheiro na campanha, fica 2 anos sem trabalhar, daí daqui 2 anos, na próxima eleição, volta, arrecada, e, enfim, ganha dinheiro e fica nessa indústria da eleição. Enfim, é uma lástima, né? Porque democracia não se faz dessa forma. 7h38. E agora a gente vai falar sobre política paranaense. Osmar Dias afirma que se preparou a vida inteira para chegar ao posto máximo da administração do estado do Paraná. Ele que já concorreu às eleições aqui no Paraná. Ele é pré-candidato ao governo do estado em 2018 e falou sobre a candidatura e as alianças que pode fazer no ano que vem. Osmar Dias afirmou estar preparado para governar o estado. Agora eu estou determinado a ser candidato por uma razão especial. Eu me preparei a vida inteira para esse momento, governar o estado. Estou preparado para resolver os problemas que o estado tem. E creio que a experiência conta muito nesse momento de caos político, de crise política que nós estamos vivendo. Hoje no PDT, Osmar Dias falou da possibilidade de migração para o Podemos, partido fundado pelo irmão dele, o senador Álvaro Dias,
mas não descarta se lançar ao governo por outro partido também. Eu não sinto, assim, garantia total do PDT que eu poderei apoiar o Álvaro. Então, eu tenho conversado, fui convidado pelo PSB, que é um partido que me agrada muito, o DEM também é um partido muito simpático a mim, que a gente tem muitos companheiros dentro do DEM. Fui convidado pelo PHS, fui convidado por outros partidos menores e fui convidado pelo Álvaro para presidir o Podemos no Paraná. Eu estou avaliando, vamos aguardar a reforma política, que deve terminar aí dia 30 de setembro, para tomar uma decisão final. A entrevista completa com o pré-candidato ao governo do estado, Osmar Dias, você confere daqui a pouquinho na tela da RIC TV, no 8 em Ponto, apresentado pelo Denian, ele que ouviu o Osmar Dias sobre esse tema político no Paraná no Ar, apresentado pelo Guilherme Rivaroli. Então você liga a TV daqui a pouquinho, você vai entender aí toda essa configuração de cenário paranaense para o governo do estado que começa a se desenhar, Mark. Exatamente. Agora, o Osmar, essa fala dele é discursinho para inglês ver. É óbvio que ele vai sair do PDT. Pode escrever aí e me cobrar depois. O PDT lançará Ciro Gomes à presidência da República. O Osmar não tem como ficar num partido contra o irmão dele. O Osmar tem que pedir voto pro irmão dele, o Álvaro Dias, que é pré-candidato pelo Podemos. Então, assim, Osmar vai sair do PDT, daí fica nessa, eu não tenho garantia. Ele não pode ficar num partido que não vai pedir voto pro irmão dele, e é isso que ele vai fazer. Agora, tem todo esse leque de opções que ele apresentou, ele deve mesmo ir para o Podemos, que vai unir os irmãos Dias, e o Osmar vai tentar ir mais uma vez ser governador do estado. Será que agora vai, Franciele? Ih, vamos esperar para ver. Eu não vou colocar minha mão no fogo aí, Mark. E você? O que você acha? Não sei, eu prefiro esperar para ver. Eu sei que o Osmar, ele costuma ser lento nas decisões. Na última vez que ele saiu candidato, ele decidiu aos 47 do segundo tempo, já no tempo complementar, no acréscimo. Agora ele saiu antes, pelo menos ele deu uma largada. Aprendizado da vida. Você aprendeu a lição, que da última vez perdeu por pouco, inclusive, talvez tenha sido esse um dos motivos. Agora ele saiu bem antes, largou na frente. Vamos ver o que vem por aí, vamos ver o que o paranaense vai fazer com o voto dele no ano que vem. E os ouvintes? Tem ouvintes participando aqui sobre ainda a questão dos médicos. Isso mexe com os ouvintes de uma maneira aqui bem grande. A ouvinte que não colocou o nome, final telefone 6766, ele diz que fazer uma greve em que todos os médicos trabalhassem, agilizando filas, pedindo exames, dando remédios, que nunca tem nos postos de saúde, aí é a mostrar para a sociedade quem está errado. Aí ele colocou aqui, um ouvinte, o Jackson, no final da mensagem, criticando a posição dos médicos que cruzaram os braços aqui em Curitiba há um mês. É só posição política. O meu sobrinho foi operado na véspera da eleição, anestesia, e votaram, enfim, pediram voto na sala de cirurgia pro sobrinho dele, diz aqui o ouvinte 6381 no final do telefone. Tem os ouvintes aqui falando sobre a Lava Jato. Eu acho engraçado. O pessoal cisma do jeito que eu falo Odebrecht. Pois eles pegam um bullying, Mark, sabe? Mas bullying aqui. Bullying. O Bruno Kozlovski, também tem o final do telefone 9397, tem o pessoal no Facebook me enchendo o saco. Não tem problema não, viu, gente? Não tem problema não. Odebrecht, o pessoal lá que tá enrolado com a justiça, hein? Tem problema esse povo. Também tem aqui o Aníbal falando sobre essa questão política, diz que, na opinião dele, Lula também se preparou a vida toda para ser presidente e vimos o que deu. Fica a dica, na opinião do Aníbal. Boa, viu, Aníbal? Também tem o Vinícius. Ele tem 24 anos como eleitor, conta aqui. E vendo a Yared falando que o povo precisa de saúde, segurança e educação, é muito decepcionante. Todos os políticos federais e estaduais querem a perpetuação dessas mazelas. Caso contrário, o discurso acaba. É a velha história da indústria da seca lá no Nordeste, né? Eles não querem que a seca acabe porque eles se beneficiam disso. Toda eleição eles vão lá falando que vão levar água, e os coitadinhos votam e nunca levam, obviamente. Daí ele leva só caminhão-pipa na época da eleição. De certa forma, a política brasileira funciona em todo lugar assim. Lá é a água, aqui é educação e saúde, talvez em outra região do Brasil seja segurança, enfim, eles ficam vendendo essas bandeiras e nós, eleitores, continuamos caindo nelas. 7, tem mais uma? Vamos aqui uma rodada pela internet, senão o pessoal reclama aqui que eu não
eu não registro pela internet. O Leonardo Cunha, a Luma Quinelves, o Jorge Tuleski, o Jonathan Valério Dias, o Agnaldo Milênio, o Agnaldo lá de Foz do Iguaçu, sempre ligado com a gente, o Venâncio Labuti, ele vai ficar bravo porque eu errei o nome, viu? Se eu errei a pronúncia, pode... o Odebrecht. O Odebrecht eu tô especialista. Tem a Betina Pereira da Alcol, enfim, bastante gente fica a gente lá no Facebook, você também pode participar, é só ir lá na sua barra de busca e digitar Rick Mais Notícias, vai abrir a fanpage nossa ali, você clica no videozinho, primeiro que está ali, e pode nos ver e ouvir pelo Facebook. Vamos pro break, então? Vamos pro break, 7h45, na volta a gente vai falar sobre a corrida que começou aí pro pessoal se aposentar por causa da reforma previdenciária. Tem muita gente antecipando a aposentadoria e isso pode ser até negativo pro próprio aposentado, viu, Mark? A gente vai entender melhor essa história daqui a pouquinho depois do break. 7h45, fica com a gente, voltamos já. Mais notícias. Agora 7h50, nós voltamos aqui. Tem muitos ouvintes perguntando sobre um pedido que a defesa do ex-presidente Lula fez para anular a denúncia sobre o sítio em Atibaia, perguntando o que aconteceu. O Tiago, também tem o Reinaldo aqui, a Mariane, todo mundo falando sobre isso. O que aconteceu foi, na verdade, o seguinte: o Lula, em mais um dos pedidos dele ao juiz Sérgio Moro, pediu para que o juiz Moro rejeite a denúncia sobre o sítio em Atibaia, alegando que a acusação tem apenas caráter político. A defesa afirma que não há provas nem indícios mínimos que respaldem a denúncia apresentada pela força-tarefa da Lava Jato, que não conseguiu descrever de forma clara o que teria sido o crime lá no sítio. Na verdade, essa não é a primeira vez e nem vai ser a última que os advogados do Lula tentam que as denúncias não sejam aceitas, que o processo não ande. O juiz Sérgio Moro vai analisar lá o pedido, não vai aceitar, vai recusar esse pedido, mais um pedido da defesa do Lula, e vai lembrar que o Lula estará aqui no dia 13. Então, daqui a alguns dias, Luiz Inácio Lula da Silva em solo curitibano. Ele que está fazendo lá uma caravana no Nordeste? Caravana no Nordeste. Vai começar a caravana pelo Sul diante de Sérgio Moro. Exatamente. Aqui a coisa toca mais embaixo. E no dia 13. No dia 13, vamos dizer, o pessoal aí que gosta de fazer análises, né? Tem o pessoal da teoria da conspiração aí. Tem que ver o que eu recebo pelo Facebook, cada loucura. Enfim, esses dias um deles mandou, do pessoal da esquerda mais raivosa, que eu não estava enxergando que o Moro faz 45 anos porque o 45 é do PSDB. O pessoal é meio maluco. Daí, certo, dia 13 também é por causa do PT. O pessoal gosta da teoria da conspiração aí. Mas, enfim, o Lula vai estar aqui no dia 13 para depor em outro processo, um processo que é por um terreno que ele teria recebido da Odebrecht como propina lá em São Paulo para instalar o instituto dele. E esse terceiro processo do sítio de Atibaia, os advogados estão pedindo para que o juiz Moro reconsidere e não aceite a denúncia, mas ele já é réu e o Moro não vai aceitar esse pedido, mais um pedido que o Lula que vai ser negado pelo juiz Sérgio Moro. Fran, rapidinho aqui, o Sindicato dos Médicos finalmente entrou em contato? Entrou, a assessoria de imprensa acabou de me mandar uma mensagem aqui, dizendo aqui, eu não recebi mensagem de vocês, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a gente ligou ontem no telefone do Cimepar, quem me atendeu foi uma recepcionista, eu pedi para falar com a assessoria de imprensa e me disseram que a assessoria não poderiam me passar o celular da assessoria de imprensa porque o assessor não estava. Então me passaram o telefone da assessoria jurídica. Eu pedi para falar com um advogado que já tinha dado entrevista com a gente, o doutor Luiz Gustavo. Tentei contato com o doutor Luiz Gustavo até 8 horas da noite e não consegui. Também tentei contato com a doutora Ana, ela até me atendeu, me passou o telefone do Luiz Gustavo também e disse que não poderia falar porque não estava por dentro do assunto. Então a gente tentou sim todos os contatos. Mas segunda-feira a gente vai trazer uma posição oficial aqui do Cimepar para poder contrabalancear aí essa questão que é bem importante a gente deixar claro aí os dois lados, né, Marcos? Claro, o microfone está aberto. E vale lembrar, médicos, façam isso direito. Não adianta cruzar o braço e deixar o povo sem entendimento e vocês não falarem com a sociedade. Vocês estão uma rádio que é o canhão de audiência da Jovem Pan, aberta a vocês e vocês não estão se utilizando disso. Fica a dica, #fica a dica. Vamos falar de esporte? Vamos lá. Rick Mais Notícias. Esportes. Vem aí Pietro de Lázari. Muito bom dia a todos. Começamos falando da Série A.
No domingo, o Atlético visita o Flamengo às 4 da tarde no estádio Luso Brasileiro. E com o técnico Fabiano Soares, o time está muito bem neste Brasileirão. É a terceira melhor campanha fora de casa no campeonato. E sem desfalques, a dúvida no Furacão está no meio de campo entre Lúcio Gonzalez, Eduardo Henrique e Matheus Rossetto. Lembrando que o Atlético é o 7º colocado com 30 pontos. E no Coritiba, o zagueiro Kleber e o meia Rafael Longini, emprestados pelo Santos até o final da temporada, foram registrados e podem estrear com o Coxa contra o Vitória na segunda, às 8 da noite, no Couto Pereira. E a dupla já chegou falando em vaga na Libertadores. Eu posso ajudar o Coxa o máximo possível para que possamos chegar a um objetivo maior, uma classificação de Libertadores, uma competição elevada no ano que vem. O objetivo do Coritiba, sem dúvida nenhuma, é tá melhorando de posição na tabela, tá chegando a Libertadores, e eu venho com esse pensamento. O Coritiba está na 14ª colocação com 26 pontos, a 3 da zona do rebaixamento. E na Série B, o Paraná Clube enfrenta o Juventude nesta sexta-feira, às 20h30, na Vila Capanema. Próximo do G4, o time do técnico Lisca quer manter a boa fase. E o zagueiro Maidana, assim como todos os jogadores paranistas, querem fazer história no tricolor. 10 anos faz que o Paraná não está na Série A, então se eu sonho todo dia. Todo dia antes de dormir eu penso, cara, se a gente subir o Paraná... Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. 7h54, obrigada, Pietro. A gente vai trazer agora por último, a última informação aqui, Marco, que a gente chamou, sobre o número de pessoas que têm corrido para fazer aposentadoria aqui no Paraná por causa do risco da reforma previdenciária. Aumentou em 20% no Paraná entre o ano passado e esse ano o número de pessoas correndo para antecipar o pedido com base no tempo de contribuição. No ano passado, a média de aposentadorias aí era de 600 por mês e agora é de 900 por mês. Por causa essa incerteza da reforma, enfim. Mas os advogados, eles pedem para as pessoas terem calma, porque quem já tem direito ao benefício e está próximo de se aposentar, mesmo que seja aprovada a reforma previdenciária, com todas aquelas mudanças que ela prevê, não serão afetados, porque serão ainda enquadrados dentro da regra antiga. Então, quem estiver nessa situação, que tenha calma e tranquilidade e espere o tempo necessário para acabar, não sair perdendo no final das contas com essa história. Agora é 7h55, Mark, não temos mais tempo de registrar a participação. Não, hoje foi corrido o jornal. Tchau, Fran, até semana que vem. Um beijo, até semana que vem.